do Senhor aos irmãos. Estava olhando para a Bíblia, mas a Bíblia está cheia de coisa boa. Dá para pregar todo dia uma mensagem de manhã, outra à tarde, outra à noite. E dá para pregar a vida inteira, 200 anos. E ela tem mensagem nova todo dia, toda hora que se abre, ela tem mensagem, e mensagem cortante para os nossos corações e almas. Palavra de Deus, esta que não falha, né? Aleluia, esta que disse o apóstolo, que ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, ensinar em justiça o homem, mostrando Deus pela sua palavra como bússola, o caminho que leva ao céu. Abre comigo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos ler todo este capítulo. Eu acho que se lesse todo esse capítulo, versículo por versículo, não precisava nem pregar hoje. Ler bem compassado, para que todos possam ir assimilando a palavra, que já é uma mensagem poderosa para a edificação da nossa vida. 1 Pedro 1 e 13, até o versículo 25, que termina dizendo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O último versículo, o 13, versículo 13 do capítulo 1, começa dizendo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo, disse Deus. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi
evangelizada. Tomem assento, queridos irmãos. Nós ouvimos já nesta oportunidade dos hinos, expressões aqui bíblicas e tanta coisa boa. Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom, é maravilhoso. Domingo nós vamos pregar lá na segunda linha, aniversário do pastor, um culto de ação de graça, e foi um culto muito maravilhoso, aonde Jesus se manifestou aquela manhã de uma maneira muito gloriosa. Eu achei que não ia conseguir terminar de pregar a mensagem. Foi uma glória muito grande. Eu disse aos irmãos que eu sempre gostei de falar de Jesus, falar da ressurreição. O irmão estava lá, o irmão Rudinei e a esposa, foi gostoso, né? E quando a gente fala dele, nós temos já em seguida a comprovação da manifestação da sua presença. Quando os dois discípulos iam a caminho de Emaús após a ressurreição de Jesus, Jesus se aproxima dos dois discípulos e começa a ouvir eles e dialogar com eles. E logo em seguida, eles convidam Jesus para chegar, porque a noite tinha chegado. Jesus entra e abençoa e faz mais alguma coisa ali com eles. De repente Jesus desaparece. Eles se tocaram que era o Cristo ressuscitado. E o que eles vinham conversando, o seguinte: porventura, quando nós vínhamos pelo caminho, falando a respeito do acontecimento em Jerusalém, do episódio, porventura não ardia em nossos corações? E em seguida se aproxima aquela terceira pessoa, que é Jesus, e eles não sabiam. E o coração deles ardia, porque eles estavam falando de Jesus, da morte. Provavelmente eles ainda não haviam sabido que Jesus tinha ressuscitado, porque foi as primeiras manifestações do Cristo ressuscitado. Eles não sabiam. Eles foram entender e foram se tocar quando Jesus abençoa eles na casa, que Jesus entrou a pedido deles. A noite vinha caindo. Jesus abençoa e de repente, quando eles abrem os olhos, Jesus desaparece. Aí caiu a ficha. É ele. Coração ardia. Quando no Evangelho de João diz que se nós amarmos a Deus, guardaremos os seus mandamentos. E Jesus disse: e o Pai o amará. Aleluia. E me manifestarei a vocês. Jesus se manifestar, irmão, é bíblico. Olha, eu quero fazer um desafio aqui esta noite. Você que é crente, será que Jesus está se manifestando para você, irmão? Olha, irmão, eu confesso aos irmãos que se eu ficar sem ter a experiência da manifestação de Jesus na minha vida, eu não me sinto bem. Eu vou orar, eu vou mergulhar, vou pôr a cara no pó, no chão, vou me humilhar para ver o que está acontecendo, porque à luz da Bíblia, Jesus precisa viver se manifestando em nós, no meio da igreja, no meio do povo, manifestando de uma forma ou de outra, pela palavra, pela profecia, em sonho, pela revelação, visitando as nossas vidas, de forma que possamos sentir a sua presença de uma forma impactante em nossa vida. Nós precisamos provar a grandiosidade da manifestação de Jesus em nós, porque isso é bíblico. Ele precisa se manifestar. Ele não vai se manifestar se tiver alguma coisa errada. O coração está endurecido, o camarada está escabrinhado, como dizem por aí, está
o coração rancoroso, está descrente, está incrédulo, está um pouco alheio, ausente da palavra, da comunhão, da oração, do partir do pão, do jejum. Aí a pessoa vai se distanciando de Jesus. E de repente o cidadão pode perder Jesus. Espero, meus irmãos, que nesta noite não tenha nenhum crente aqui que já perdeu Jesus. Vocês sabem o que pode acontecer? Pode acontecer. Um dia José e Maria perderam Jesus. Eles foram ao templo para adorar, e lá o menino tinha 12 anos, se envolveu lá com os doutores da lei, e eles adoraram, ofertaram, e voltaram embora desapercebidos, e Jesus ficou. Eles chegam em casa, onde está Jesus? Tinham perdido Jesus. Aí eles voltam para Jerusalém, passando pela parentela, à procura do menino. E voltaram ao lugar onde eles tinham ido adorar em Jerusalém, e lá Jesus estava, o menino de 12 anos, entre os doutores combatendo. E diz a Bíblia que Maria disse: meu filho, o que fizeste? Deixando seus pais preocupados. Ele disse: eu estou cuidando dos negócios de meu pai. Ramandagassúbria. Mas eles tinham perdido Jesus. Eu espero que você, na trajetória, na caminhada desta vida neste deserto, através das lutas, problemas e dos ardis de Satanás, não venha ausentar a sua vida da presença de Deus, a ponto de que você venha perder Jesus, a presença do Espírito Santo, a graça de Deus, de forma que você possa dizer, conforme diz o sábio Salomão, para lembrar do Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias que você possa dizer: não tenho neles contentamentos. E você perdendo ou deixando Jesus se ausentar de você, por obras, por atitudes, e você venha dizer: olha, não tenho mais nem prazer de ir na igreja, não tenho mais nem prazer de dizimar, não tenho mais nem prazer de dobrar o meu joelho, aliás, nem força tenho para dobrar o meu joelho, para buscar a presença de Deus. Isso se constata que você está se distanciando, que você está ausente, que a presença de Deus, a manifestação de Jesus, está se ausentando da sua vida, e está havendo uma escassez da presença de Deus contigo. Aleluia! Porque se nós amarmos ao Senhor e guardarmos os seus mandamentos, conforme João diz, o Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Aleluia! E Paulo diz uma palavra mais ou menos o seguinte: para provar e ver se ainda estamos com Cristo ou se já fomos reprovados. Espero, meus irmãos, que a nossa igreja evangélica não venha a ter, ao decorrer dos longos anos, apenas religiosos dentro dela, mas que tenhamos membros crentes apaixonados por Jesus, que ainda tem no coração uma chama e que pode se prostrar diante de Deus, invocar o nome do Senhor e sentir a sua presença de tal maneira que se levante deste altar de oração como gigante, como forte, fortalecido na graça e no poder de Deus, para caminhar mais algumas milhas com a convicção do céu, da eternidade, para não perder o foco, não perder o alvo em que estamos caminhando em direção a Ele. Eu falei ontem aqui sobre, foi muito rápido ontem, era a reunião geral, eu falei pouco, mas
entramos num assunto tão importante ontem sobre o tribunal de Cristo, que hoje à noite eu estava com vontade de pregar a mesma mensagem aqui para os irmãos, que foi muito gloriosa. Mas o Espírito de Deus nos leva às vezes a outro caminho. Eu já disse aos irmãos que eu não prego o que eu quero. Eu prego o que o Senhor nos dirige, que o Espírito Santo nos manda. Eu li esse texto e alguma coisa eu vou falar dele, mas não vai dar para entrar em todo o texto, porque Deus sempre tem algo diferente. Mas começa Pedro falando para cingir os lombos do nosso entendimento, ser sábio, esperar inteiramente na graça que nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingir os lombos do entendimento. Isso é uma mente recalcada em Cristo, no Evangelho, revestindo a nossa mente do conhecimento de Deus, da palavra, pela graça. E através desta base, nós poder buscar a presença de Deus, o conhecimento na palavra e a graça de Deus, para que esta graça seja em nossa vida um combustível inflamante, para nos impulsionar em direção ao céu. Quando eu falava ontem aqui aos obreiros, Paulo ele começa falando da terra, e ele termina a sua mensagem falando do céu. Ele começa na terra e ele termina no céu. Ele começa falando que ele plantou e o Apolo regou, mas quem dá o crescimento desta obra é Deus, não é o homem. E ele disse: quem é eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros de Cristo pelos quais crestes no Evangelho como os demais. E aí ele começa a entrar num assunto muito profundo, falando que ele pôs como sábio arquiteto esse fundamento, o qual é Jesus Cristo. E cada um que edifica sobre este fundamento tenha cuidado, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus. E ele vai indo, ele entra no céu, ele entra no tribunal de Cristo, ele entra no julgamento, ele entra na balança, no julgamento, onde as obras de cada um passará pelo tribunal e passará pelo fogo ela será queimada. E ele está dizendo que a obra de cada um se declarará ali no tribunal. Não adianta aqui na terra dizer que faz ou que não faz. Não adianta alguém se intitular obreiro ou pastor, porque hoje tem muito pastor de carteirinha por aí afora, que alguns deles até são pastores equilibrados. E alguns outros parece que não tem nada para oferecer. Mas aí Paulo está dizendo o seguinte: cada um veja como edifica. Porque no tribunal, ali diante de Cristo, quando é o fogo que vai provar a obra de cada um. Aleluia. E se a obra que alguém realizou queimar, o tal sofrerá detrimento. Será salvo todavia como pelo fogo. Algumas traduções diz como que por um fio. Vai ser salvo pelo gongo, pelo um fiapo, por milésimo, por coisinhas mínimas, que vai conseguir escapar da condenação. Ali é o tribunal do julgamento das obras, em que a igreja, em que todos nós haveremos de passar ali. A carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, no finalzinho do texto, ele diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados. Olha aqui, que nós vamos passar pelo julgamento do tribunal de Cristo. Não é o julgamento da condenação que o mundo vai ter. A igreja não estará lá, mas ela estará no tribunal de Cristo, antes de participar das bodas do Cordeiro, dos 7 anos de festa. Ela vai passar primeiramente pelo tribunal, para ser galardoada. E disse Paulo: se a obra de alguém se queimar ali,
sofrerá detrimento. Olha aqui. Mas o tal, todavia, será salvo como que pelo fogo, por um fio, pela mínima, vai ser salvo. Aleluia. Mas a obra que alguém fizer, na graça, no amor, na pureza, coração puro, no esforço, com zelo, com carinho, aleluia, esta obra no Espírito, na oração, no jejum, esta obra será feita em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, passando pelo fogo ali, com certeza ela não vai se queimar, o fogo vai purificar, o fogo vai queimar, mas só as impurezas, só aquilo que não for verdadeiro. Então, meus irmãos, ninguém consegue escapar. Isso é uma grande realidade, porque nós vamos chegar diante de um tribunal, onde quem julga é o justo juiz. Não é homem que julga ali. Não é os anjos que vão julgar também. Não é os arcanjos, não é os querubins, não é os serafins, não é os anciões que João viu na sua grande visão. Mas quem vai julgar ali é aquele que morreu e ressuscitou, é aquele que foi morto, mas disse: eis aqui estou vivo para todo sempre. É aquele que vai julgar. Quando Paulo escreve Atos, o escritor de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 26, ele está dizendo no 29 e no 30, que haverá o dia em que com justiça Deus há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todo mundo, provando, ressuscitando o seu filho dos mortos. Ele provou que ele vai julgar. Ele é o juiz que vai julgar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele é juiz dos vivos e dos mortos, porque ele vai julgar. É Jesus que vai julgar. Então, meus irmãos, nós sabemos que se nós chegar no tribunal, estaremos livres da condenação, porque perdido não vai chegar no tribunal de Cristo. Só quem vai chegar no tribunal de Cristo é a igreja, para o julgamento das obras. Tudo aquilo que você tiver feito aqui nesta vida, por meio do corpo, bem ou mal, a palavra classifica com muita clareza. Tudo que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Olha, irmão, até o que nós falamos, nós precisamos medir para falar, certo? Porque a Bíblia diz que toda palavra ociosa que os homens falarem, hão de dar conta delas no dia do juízo. Outras expressões, todas as palavras fúteis que os homens falarem, hão de dar conta delas no dia do julgamento, no dia do juízo de Deus. Aí Jesus complementa dizendo: por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serão condenados. Olha aqui, pelas palavras nossas, podemos receber uma justificação ou até uma condenação. A Bíblia fala disso. Se nós levar sério ao pé da letra, nós vamos andar cingindo os nossos lombos, os lombos do nosso entendimento, conforme Pedro está falando aqui, e vamos medir as nossas palavras, vamos cuidar com o que falamos, nós vamos cuidar com tudo, andando neste presente século de forma sóbria, prudente. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos salvou, nós somos dele, o Senhor é nosso,
mas nós havemos de prestar conta. Por isso nós precisamos caminhar na direção de Deus, buscando a sua presença, buscando a sua graça, buscando o seu poder. Por quê? Nós começamos na terra e nós vamos terminar no céu. Nós começamos neste mundo nascido de mulher, a Bíblia fala, e nós vamos terminar no mundo vindouro, nos séculos vindouros. Aleluia, nós vamos terminar na eternidade, e essa eternidade classifica dois caminhos, céu ou inferno, Deus ou diabo, a glória ou as trevas. Por isso nós precisamos firmar as nossas estacas aqui, na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, para que este dia não nos surpreenda. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. A nossa compra para Deus, para herdar o lugar que Ele foi preparar, foi pelo sangue precioso de Jesus, que nos comprou, que comprou o nosso direito de vida eterna, perdoando os nossos pecados, escrevendo nossos nomes no livro da vida e nos fazendo cidadão dos céus. É isso que a Bíblia enfatiza. Aí o apóstolo está dizendo que nós fomos de novo gerados. A primeira geração nossa foi a geração do ventre materno. Foi a geração do ventre materno. A segunda geração nossa, que fomos de novo gerados, fomos gerados pela palavra de Deus, pela incorruptível palavra de Deus, palavra afinada, palavra pura, palavra que nós concluímos a leitura nesta noite, dizendo que esta é a palavra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi pregada, foi evangelizada, foi a palavra da vida, foi a palavra que vos gerou de novo. Foi a palavra que nos trouxe o novo nascimento em Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos atentar com diligência, com esforço, com toda luta, renunciando a nós mesmos. Não é verdade? Quantas coisas que nós temos que renunciar, às vezes até eu mesmo. Não, eu tenho que renunciar. Aleluia. Eu tenho que tomar minha cruz de cada dia e seguir as pisadas do Mestre. A luta está grande, a dificuldade está grande. Às vezes a pessoa se sente enfermo, desanimado. Eu estava analisando a caminhada dos filhos de Israel pelo deserto. Um deserto causticante, enfadonho, de cansaço, de enfado, de canseira. No sol terrível, e muitas vezes faltava água, eles eram provados por água. Deus operava um milagre. Às vezes eles eram provados com alimento. Deus mandava do céu maná, e mandava um vento oriental do mar, e mandava codornizes, e eles comiam. Mas eles foram provados, mas eles tiveram que lutar, eles tiveram que esforçar, porque a promessa estava logo à frente, Canaã estava um pouco distante. Só que a sua caminhada pelo deserto, até entrar na terra da promessa, foram 40 anos. E nesses 40 anos, eles viram muitos milagres, viram muitas maravilhas, mas também eles viram muitos israelitas tombarem e morrerem no deserto. Alguns pela desobediência, outros pela descrença, que não acreditava, não cria, outros pela obstinação de um coração endurecido, incrédulo e infiel a Deus, e que todo o tempo estavam murmurando de Deus e de Moisés.
E ali eles iam morrendo, iam perecendo, iam sofrendo porque não atentavam para a palavra de Deus. Eu comento, irmãos, que aquele tempo era mais difícil do que hoje. Eu acho que era. Porque aquele tempo, a presença de Deus ia de noite diante deles em uma coluna de fogo. E durante o dia ia numa coluna de nuvem. Assim Deus ia no meio deles, desta forma. A presença de Deus era destacada dessa forma. Hoje é mais fácil. É muito mais fácil hoje. Por quê? A presença de Deus veio para o nosso coração. Ela não está mais em uma nuvem à frente de dia, em uma bola de fogo ou uma coluna de fogo à noite andando na nossa frente para ser visível aos nossos olhos, como era aos olhos deles. Hoje a presença de Deus veio para o nosso coração o dia que aceitamos Jesus e recebemos o revestimento o dia que fomos batizados com o Espírito Santo e começamos a falar novas línguas. Então hoje ela não vai à nossa frente, ela caminha dentro de nós. Todo momento que você dobrar o joelho, fazer um propósito com Deus, de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra, você vai começar a sentir a presença de Deus arder no seu coração, queimar na sua vida. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, a sua mente vai te orientar como um dinamite, como a explosão, como um combustão na sua vida, e Ele vai te levando. Hoje Ele está dentro de você. A presença de Deus está dentro de nós. Aquele tempo não estava dentro deles, estava fora. Eles apenas eram guiados por Moisés, pela lei, pela palavra, e pela nuvem que ia diante deles de dia, e a coluna de fogo de noite, e mais nada. Mas hoje é diferente, é mais fácil. A presença de Deus veio para o nosso coração. A presença de Deus veio para a sua vida. A presença de Deus está dentro de você. Ela é o combustível da sua vida. Ela é a revelação do céu. Ela é a claridade que clareia o seu espírito e a sua alma, e que testifica com o seu espírito. É uma voz que brada dentro da alma, dentro do coração, nos conduzindo à presença de Deus até o dia perfeito. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus. Bendito seja Deus. Eu não queria viver aquele tempo lá, eu quero viver hoje. Mas aquele tempo foi a base, foi o fundamento. Aquele tempo foi o princípio, foi o início. Aleluia. Hoje nós estamos numa nova dimensão, numa nova aliança, em um novo concerto. Aleluia, hoje é diferente, hoje é mais fácil, bendito seja Deus. Hoje você pode se trancar no seu quarto e orar secretamente ao teu Pai que está no céu, que te vê, e diz a Bíblia que Ele te recompensará, isto é, Ele vai ouvir a tua oração, e o Espírito de Deus que está dentro de você vai ajudar a interceder por ti, e o Pai que te vê, Ele virá ao seu encontro e dará a vitória que você necessita. Irmãos, eu sinto Deus aqui em fagulhas, em fragmentos de fogo neste lugar. Eu sinto aqui a glória de Deus, a presença de Deus. Esta presença que nós falamos, eu sinto ela aqui como se fosse palpável, porque Deus está conosco na revelação de Jesus Cristo, na palavra, no Espírito, no poder, na unção e na glória, para confortar nossa vida e acrescentar nossa fé e renovar as nossas esperanças. Eu quero orar por tua vida, irmão. Eu creio que qualquer gigante esta noite, ele pode cair por terra. Qual é o gigante que te desafia? Qual é a enfermidade? Qual é a dor? Qual é o problema que tem sido insolúvel até agora? Eu estou aqui como um gigante na presença de Deus. Eu sinto que Deus vai mudar cativeiro
aqui nesta noite, através do poder do seu glorioso Espírito Santo, porque você foi chamado e foi gerado de novo pela palavra de Deus. Você é uma segunda geração, é uma geração espiritual que Deus te fez. Você está ligado no céu, está ligado na graça. Ele veio para o teu coração, fez em você uma morada. Você é templo do Espírito Santo e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E nós temos comunhão com Deus, comunhão com os céus, e Ele pode abrir porta, repreender demônios, curar enfermidade em qualquer lugar do seu corpo e dar a vitória que você precisa, porque o Senhor está conosco para garantir estas verdades que falamos, que é segundo a sua palavra. Vamos orar também pela Marley, que está com depressão e também um cisto na garganta. Mais alguém? Eu sinto que Jesus vai curá-lo. Eu estou sentindo hoje um culto da vitória. O Ramandagassubria, Ramalagassai, Ramandagassubria. Eu sinto que o Senhor vai dar vitória para alguém aqui esta noite. Esse Espírito que nós falamos, que é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não tem, não conhece, não recebe, não pode ter, porque não habita com eles. Mas Jesus disse: mas Ele está em vós. Ele habita convosco, Ele é fogo, Ele queima, Ele sara, Ele cura, Ele salva, Ele renova, Ele abre portas. É um combustão dinâmico que está sobre a vida da igreja. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade que Jesus disse. Ramandagassubria, oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar com fé, irmãos. Leva os teus pensamentos aos céus, ao trono da graça. Ramandagassubria. A porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. E Ele tem a chave nas mãos. Ele pode abrir para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre a igreja, sobre os nossos corações, o Teu Espírito que está em nós, o qual clama: Abba, Pai. Senhor, o Espírito de verdade que o mundo não tem, não recebe, porque Tu não deu ao mundo, mas Tu deu para nós, Tu deu para a Tua igreja. Esse Espírito Santo que está aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Senhor Jesus, eu Te peço, Pai que está no céu, em nome do ressuscitado, que vive para todo sempre, que está no nosso meio, que está em nós, eu oro neste momento, no nome dEle, no poder dEle, na unção dEle. Eu decreto nesta noite a vitória para o Teu povo. Eu decreto a cura divina. Eu decreto a libertação, portas abertas. Senhor, que saia toda a depressão, o cisto, a doença, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Eu dou a ordem a estes espíritos malignos de enfermidade, de depressão, que saiam nesta noite em nome de Jesus, que sejam quebrados, destruídos, aniquilados pelo poder do sangue que no Calvário verteu. Larga estes corpos, estas vidas, toda doença maldita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai destas vidas agora. Senhor Jesus, coloca a Tua mão, queima, Espírito Santo, estes males. Espírito de Deus, Espírito da glória, Espírito do Senhor, Espírito consolador, Espírito de verdade,
Queima agora estes males e dá vitória à tua igreja, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, fortalecendo, animando, encorajando, revestindo o teu povo da graça do céu. É o que nós te pedimos e cremos neste milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.